torta aqui, né? Foi. Libera lá. É de 1 hora, né, Samir? Hoje eu tô gravando tudo de 1 hora. Já gravei tanta coisa é tão hoje. cansativo, né? Já gravei tanta Meu coisa Deus hoje. do céu. Garganta fica. Começa agora. Nossa, já Eu falei pra você que várias você vezes. ia Você. crescer esse ano, você lembra que eu te falei? Prestações. Mas tem mais coisa ainda, hein? Olha, Por isso que eu desde a tô na pandemia. cola. Desde a pandemia. Falei, Imagina a hora show que do parar. colar na Sami, Hora que antes acabar- dela na hora que suba acabar a demais, pandemia, eu essa mulher pego não vai mais mais dela. falar. E no meio da pandemia, né? É, não fala mais com a gente. Muito bom dia, estamos de volta Mundial. E você chegando para te fazer companhia neste sábado, começando esta manhã, praticamente abrindo a programação da Vibe Mundial. Neste sábado, neste final de semana. E vamos falar do quê? Vamos falar de cultura cigana. Vamos falar de toda essa magia que envolve esses ciganos abençoados que passam aqui pela nossa Vibe Mundial. E para você que está aí do outro lado, para isso, para esse bate-papo gostoso nesta manhã, eu estou recebendo aqui Cigana Lumidiane. Sou Joe? E o Cigano Henrique. Muito bom dia, muito prazer. Bom dia, muito bom. Bom dia é uma coisa que vocês não costumam falar muito aqui na Vibe Mundial, Não, né? nossa, é mais boa noite. É mais boa noite, já falaram bastante boa tarde também. É verdade. Então, aqui com a gente agora nesta manhã, para você que não conhece o trabalho da Lu e do Cigano Henrique, poder conhecer mais, poder ir atrás de mais informações, não só do trabalho que eu falo de oráculos, mas de todo um trabalho ligado à cultura cigana de verdade, né? Posso até falar que é uma cultura de raiz? De raiz, de pai e mãe. Pode De até pai e falar mãe. também, de Vamos pai e então mãe. conhecer um pouquinho esses dois aqui? Eu acho que é bem legal a gente poder saber quem é que está falando com a gente, né? Porque eu conheço a Lu aqui da rádio, eu conheço o Henrique aqui da rádio, mas quem são os ciganos Lumidiane e Henrique, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história e como que ambos se uniram até em casamento. Uau! Não é? Muito bom, hein? Não é? Faz tempo, hein? Ah, mas Faz não tempo, importa. gente. O tempo Faz não tem, não tempo. tem. Eu preciso saber dessa história. Acho que eu nunca perguntei isso pra vocês. Nunca perguntou, Sami. Então Bora nós vamos te lá, contar então. Agora. Os ciganos, eles casam muito cedo, Sami. Uhum. Com 13, 14 anos, a cigana já está preparada para o casamento. E o cigano com 15, no máximo 16. Passou dos 16, já está velho, hein? Olha só. Os homens? Os homens. Garotada. Porque, na verdade, os ciganos, eles não têm a fase... A gente não vive a fase da adolescência. A gente vive a fase da maturidade. E é o que eu falo, o cigano não namora, cigano casa. Porque nenhum pai de uma cigana vai dar cigano para uma pessoa namorar, mesmo que seja um cigano. Então, eles vão tratar entre os pais, entre si, o casamento, claro, se os dois estiverem de acordo. As pessoas falam assim para mim, mas é obrigado. Não, não é. Antes era assim, mas eu vou falar uma coisa, gente, sempre deu certo. Porque é uma cultura que vem há milhares e milhares de anos assim. E olha, é muito difícil você ouvir falar de um casal que nasceu mesmo, de um cigano e de uma cigana que se separou, você não vê. Uhum. Tem várias curiosidades, sabe? Por exemplo, o casamento cigano é para a vida toda. Muitas vezes, quando os bebês estão na barriga da mãe, já é combinado aquele casamento pelas ciganas mais velhas, não é? As avós. Então, pelo dia de nascimento, elas sabem, incrível, que dá certo. Aquele casal depois acaba se apaixonando porque eles já sabem, com 6, 7 anos, eles já sabem que são noivos. Ai, que curioso, né? É interessante. Isso. Já sabem que são noivos e aí já fica, né? A cigana já sabe que aquele é o ciganinho dela, o menino já sabe que aquela é a ciganinha dele. E eles vão crescendo assim. Sempre nas festas, nas comemorações, estando ali juntos. Só que quando cresce, que já está quase no momento do casamento, então não tem namoro, não tem se tocar, isso não tem, não é? Porque é preciso preservar o quê? A virgindade.
e se abre. Eu acho que se isso fosse aberto, já não era mais preservada essa cultura. Uhum. Aí a cultura ela conseguiu se honra. prevalecer. A honra de uma família cigana está na virgindade da menina. E isso acaba sendo também muito criticado na cultura de vocês por outros, né? Sim. Por exemplo, vocês estão no Brasil, e no Brasil a gente tem uma cultura um pouco mais Diferente. liberada, vamos É dizer verdade. assim. Não em todas as famílias, porque o Brasil é tão grande e com tantos povos diferentes que muitos que não são ciganos também seguem uma tradição semelhante. É verdade. Mas é muito legal isso, porque é a honra, não é? Quando o casamento cigano, geralmente ele dura 3 dias e 3 noites, até mais às vezes. Sim, é uma grande festa. É uma grande festa. Mas no terceiro dia é hasteado a bandeira vermelha. E é assim, cada família tem sua bandeira, com o nome de todos os componentes da família ali. A Sim. honra aos avós, ao pai, à mãe, tá tudo ali nas 2 bandeiras. Então, no terceiro dia, quando é provado a virgindade daquela menina, que o lençol é exposto com o sangue da virgindade, então ali todo mundo grita, todo mundo aplaude, e é hasteada a bandeira vermelha, que é a honra, exatamente da família do pai da menina, não é? Então, ele é muito elogiado, ele é muito aplaudido, e isso prova que ele criou aquela menina na cultura cigana mesmo, que entregou aquela menina pura para o menino. Sim. E ali eles vão viver uma vida inteira juntos, vão ter filhos muito cedo, não é? É por isso que existe o dote, que o pessoal às vezes critica também. Ah, mas o pai vendeu a filha? Não, não é assim. Quando nasce um ciganinho ou uma ciganinha, os pais já começam a juntar dinheiro, porque cigano não tem herança. O que nós temos é aqui na nossa vida. Então, quando o cigano já está velho, a cigana passa tudo já para os filhos. Ou no casamento. Uhum. Em vida, então. Em vida. Então, a gente não tem herança, não tem briga. Porque já é passado ali o ouro, né? Que a gente vai comprando ao longo dos anos. Isso já é determinado, já. então. Então, uma filha de ciganos, ou filho, ele já sabe que ele vai ter direito àquilo. Já. Mas já em vida, sabe. eles vão poder usufruir daquilo junto com os pais, inclusive. Junto com os pais. Inclusive esse dote que eles dão é uma parte dos pais, é um benefício dos pais para a própria filha. Porque é para os dois se manterem. Porque eles não querem que os dois passem dificuldades na vida. Então, aquele Sim. dinheiro, aquele ouro que é guardado para eles, para o casamento, que é o dote, é para manter, para a manutenção da própria vida deles. Para que eles comecem a Isso, para construir uma construir vida uma nova. vida. Justamente. Porque são Não é- muito jovens. Não é vender, também, né? não é vender a filha, não é isso. É um dote já dado para que eles possam levar a vida sem ficar pedindo aqui, pedindo ali, pedindo para um, para outro. Eles vão ter a Entendi. independência deles. Uma outra coisa interessante, Sam, que eu vou te contar que pouca gente sabe. Você já viu um mendigo cigano? Não, e muita gente acha que cigano vive na rua, Vive né? na rua. Isso não Vive é em verdade. tenda. Não, a minha família ainda vive. Em tenda? Vive em Tatuí, numa reserva. Porque eles não gostam mesmo de viver em casa. Eles são raízes ali na terra. Então não adianta você querer colocar eles numa casa. Minha mãe nunca viveu numa casa, porque eles não vão acostumar. Então, você nunca viu um mendigo cigano e nem vai ver. E eu vou te explicar por quê. Outra coisa, você já viu uma criança abandonada cigana, que foi abandonada pelos pais? Não. Nunca viu. Você já viu uma guerra iniciada por ciganos? Nunca viu. Eles se ajudam? É um povo que ajuda um ao outro? Existem os mandamentos ciganos. Existe muita coisa que não é passado, que é da tradição, que fica ali. Mas um dos mandamentos ciganos é esse. Um cigano, nascido cigano, ele nunca vai dormir na rua. Porque ele, mesmo que ele não conheça, ele vai naquele acampamento ou naquela casa de ciganos e se identifica. Ele diz, eu sou cigano, Ele vai eu ter não tenho abrigo. lugar para ficar. Então a casa é aberta e aquela pessoa vai ficar ali quanto tempo for preciso. Como era antigamente. Exatamente. Como era Não é como a gente Então, ouve por isso que não nas existe histórias. mendigo cigano, porque é um mandamento cigano. Meu pai abrigou muita gente na nossa tenda, na nossa barraca. Quantos ciganos que a gente nem conhecia. Eles ficavam ali meses, às vezes anos, e depois iam embora. Uhum. E a gente aceitava, é nosso irmão. Porque todos nós somos irmãos, na verdade. E outra coisa legal é a criança também.
Nenhuma criança cigana é abandonada, nem é dada para adoção. Por quê? Porque uma criança é de todos. Eu não sou a mãe sozinha do meu filho, todas as ciganas são mães dele. Então, se um dia eu faltar, ou o Henrique, apesar que meu filho agora já é adulto, mas mesmo adulto precisa dos pais ainda. Quando falta o pai ou a mãe de uma criança, a família, uma tia, um irmão, vai adotar aquela criança como se fosse seu filho. E vai criar da mesma maneira que criou seus filhos. Então, não existe nenhuma criança cigana que foi abandonada por causa disso. Porque é um mandamento cigano. Cuidar das crianças e dos velhos. Outra coisa, você nunca viu um cigano no asilo. Você já viu? Um idoso? Não que eu tenha conhecimento. E nunca vai ver. Porque também é um juramento cigano cuidar. Aliás, os velhos na comunidade cigana, eles são como deuses. Eles são conselheiros. Eles aconselham os jovens. Envelhecer não é um problema. Não, ao contrário, envelhecer para os ciganos é uma dádiva. Quanto mais velho você for, mais respeito você tem, mais honras você tem. As crianças beijam a mão dos avós, pedem a bênção, coisa que a gente não vê, né? Antes todo mundo pedia. Agora já não é mais um hábito comum. Não, mas é uma coisa muito linda. Você já imaginou você pedir a bênção para sua mãe ou para o seu pai e eles te abençoarem? Aquelas palavras são sagradas, é uma bênção para você. Ninguém sai pra rua sem essa bênção e nem chega em casa sem essa bênção. É uma proteção para você. Então nós encaramos assim. Outra coisa, uma criança, ela jamais vai responder a um cigano mais velho. Ela já é educada dessa maneira, para obedecer e ouvir, porque aquela pessoa já viveu muito, ela tem a sabedoria de uma vida inteira. Então, os velhos, eles são honrados e respeitados. Todos na comunidade cigana respeitam os ciganos e as ciganas mais velhas. É bem interessante a cultura cigana, porque traz muito do quanto que a gente pode determinar a educação, né, de quem, né, dos descendentes, e o quanto até a constelação fala tanto, né, de honrar o passado, né, honrar pai e mãe. Então a gente continua, na hora que olha para a cultura cigana desta forma, a gente está olhando para quem veio antes, para ancestralidade, e eles acabam sendo muito importantes para todos. Muito, muito mesmo. Mesmo porque vocês têm também todo um lado espiritual. Principalmente. Nem se fala, não é? Principalmente quando se trata de ancestralidade, se trata de espiritualidade. Sim. Que nós acompanhamos, aliás, nós não só acompanhamos, como somos acompanhados por todos ao longo do tempo. Isso ajuda muita gente. E é curioso isso, né? E a espiritualidade traz para vocês espíritos que vocês conheceram e os que vocês não conheceram. Os que nós não conhecemos também, porque eles estão agregados no mesmo grupo. É com esses espíritos que nós trabalhamos. Antes, os ciganos eram muito discriminados, eram vistos como mentirosos, feiticeiros e ladrões. Graças a Deus, hoje isso mudou. As pessoas hoje compreendem o que é a cultura cigana. Nós não somos ladrões. Depois eu vou te explicar por que as pessoas falam que os ciganos são ladrões, né? Mentirosos, não. A cultura cigana, antes não existiam os jogos. Os jogos é uma coisa que faz poucos anos que existe. Os jogos de cartas, Os jogos de carta, jogos. o jogo do baralho cigano, o próprio tarô, não faz tanto tempo assim que existe. Mas a cultura cigana é muito antiga, vem muito antes de Cristo. Ninguém sabe quando veio o primeiro cigano, porque isso é um segredo também, que se guarda. É a língua e alguns segredos que se guardam, não é? Mas vem de muitos anos já. E antes, só era feita a leitura de mãos. E as ciganas sensitivas, com a sua sensibilidade, iam ali desvendando os mistérios daquelas pessoas. E, ao contrário do que se pensa, muitas pessoas, muitos reis poderosos, eles gostavam muito de que os ciganos consultassem eles. Eles tratavam até como feiticeiras também, né? Tratavam até como feiticeiras, como médios, como sensitivas, né? E respondiam mesmo sem cartas. Às vezes até sem leitura de mão, mas só pela espiritualidade elas já davam as respostas e era certinho. Porque há um desenvolvimento, né, dessa intuição e desta sensibilidade desde criança, por causa do grupo em que se vive, né? Posso até dizer para você que na própria Bíblia tem trechos em que reis foram consultar médiums
para saber se iam vencer a guerra, se podiam ir naquele dia ou em outro, como é que ia ser a guerra deles, se eles iam ser vitoriosos e assim por diante. E tem na Bíblia isso. Sempre se usou. Sim. Os Né? próprios reis magos, não é, Samira? Se você for pensar bem, quem eram eles? Se não, reis ciganos também. Eram ciganos. E Deus confiou a eles, só a eles, inclusive, a missão de saber onde Jesus iria nascer, porque Jesus iria precisar daquelas presentes que eles iriam entregar. E é por isso que eles foram até lá, entregaram os presentes e foram embora sem revelar. Aliás, cigano é muito bom para guardar segredo. Porque tem segredos ciganos guardados muito antes de Cristo que ninguém sabe. E as criancinhas E nem vai saber. Não, É nem vai verdade, os saber. próprios ciganos da Bíblia, do Velho Testamento, como Moisés, por exemplo, né? Como eles viajaram aí por anos e anos pelo deserto, buscando uma terra prometida que até hoje não se achou, está sendo prometida até hoje. Brigam Então, por terras hoje, isso. achando que é a terra Era prometida. Justamente. E, aliás, né, a terra onde Jesus nasceu é a terra onde mais se tem guerras, né? É a terra que deveria ter mais paz, ali onde verdade. ele passou. Por isso que a gente sempre fala, né, que na casa da gente é difícil a gente fazer um milagre. Mas na comunidade cigana é diferente. Graças a Deus hoje, tanto eu quanto o Henrique, a gente tem uma missão com os nossos irmãos. Eu já não tenho mais minha mãe, ela faleceu há 2 anos, mas eu fiquei presente com ela todos os momentos, até o último dia da vida dela. E é muito triste, né? Porque quando uma mãe vai embora, aí a gente percebe que a gente ficou órfã mesmo. Mas assim, eu aprendi tudo que ela me ensinou, guardo comigo, vou passar isso para os meus filhos, assim como minha avó. O nome do nosso programa é Lua Cigano, porque o nome da minha avó, Cigano, era Lua. E ela teve uma influência muito grande na minha vida. Eu pequenininha, eu andava atrás dela. Ela era uma grande feiticeira e curandeira, minha avó. Minha avó fazia garrafadas para as doenças dos ciganos do acampamento. Fazia benzimento, fazia feitiços de amor. Ela era uma grande feiticeira. E eu era muito grudada nela. Onde ela ia, eu estava lá. Mexendo nas coisas, para que é isso, para que é aquilo. Mexendo com fogo. Então ela gostava muito de mim. E antes de morrer também, ela passou tudo que era dela para mim. Porque é assim, quando uma cigana está prestes a ir embora, ela sabe. Todos nós sabemos, na verdade, né? Então ela passou para mim todos os dons dela, para que eu continuasse a história. A clarividência, a sensibilidade, tudo. A leitura de mãos, não é? Que ela me ensinou, que hoje eu faço. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é a leitura de mãos. Por isso que as crianças grudam nas avós, né? É por isso. Porque a criança, quando você disse de honrar, né? Honrar. Os mais velhos, a criança, na ingenuidade dela, ela sabe disso. Sabe. Ela sabe que ela tem que ser... E o quanto que uma neta, um neto se apega a um vô e uma avó. Exatamente. Não é verdade? Porque para eles não tem essa distância. Não, e eu era de idade. protegida da minha avó. Eu aprontava, que eu fui uma cigana terrível, que não tinha medo de nada, gostava de brincar com fogo. Meu pai falava, qualquer dia ela vai tacar fogo em todo mundo aqui. Tacou-lo? Não. Em algum lugar? Aliás, o fogo é meu elemental de poder, eu adoro. Mas meu pai tinha essa preocupação, que ele já me conhecia. Porque né? você era traquina. Era terrível. Ela ainda é traquina? Bastante. Ainda, sou. né? Bastante. É turrona? Faz as coisas a gente que é ela quer? obrigado, a gente é obrigado a seguir o destino, né? E não tem como contrariar. Não adianta falar, não adianta reclamar, né? Não adianta, porque nós vamos, né, Sami? Você sabe que você é igualzinha a mim. Você é forjada no mesmo fogo que eu. O elemento fogo. É, o elemento fogo. E a personalidade também, né? Então, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. Ou na guerra ou na paz, a gente vai e Vai faz. dar um jeitinho, né? Como Né? boas sagitarianas, a gente tenta buscar o equilíbrio, o momento certo e... Mas a gente tem claro que é a Por aí flecha na mesmo. mão ali, né? Né? Se Então, precisar- mas aí vai pensando, qual que é aquele momento, né? E o momento é agora, então é agora. Vamos falar um pouquinho desse trabalho de vocês hoje, né? Que aí vocês sempre acabaram trabalhando sempre com a cultura cigana mesmo. Quando eu falo cultura, vocês têm as leituras de oráculo, mas vocês também têm todo um suporte espiritual, como você disse, né? Que é Verdade. tudo espiritual. E esse suporte espiritual que faz com que vocês possam auxiliar pessoas.
É verdadeiros milagres, sabe? Porque nós chegamos aqui há quanto tempo? 7 anos, Henrique? Vai para 9 já. Na rádio, Na né? rádio. 9 anos. 9 quase. anos. Mas gente, eu sonhava, sabe? Nossa, eu ouvi a Rádio Mundial pela primeira vez, eu enlouqueci. Eu falei, é ali que eu quero estar, é isso que eu quero fazer. Você quer falar? É, O e eu, negócio dela era nossa, falar, falar. Cigana, hein, gente? Continua sendo. Continua sendo. e eu ficava fascinada. Eu falava, meu Deus, os ciganos têm que me ajudar. Eu preciso entrar nessa missão, eu preciso estar lá, porque ali é meu lugar. É como se fosse um chamado. Uhum. A tua alma ouve aquele chamado e você tem que ir, porque senão você não é feliz. Não é? Então a gente chegou aqui mais ou menos há 9 anos atrás. Assim, cruz, né? A gente nunca tinha usado o microfone. É verdade. Cruz No no começo, se comunicar. Na Na comunicação. mas de Comunicação. experiência, imagina uma vida inteira, né? Nós temos mais de 30 anos hoje, eu e o Henrique, de leitura de oráculos, de magias ciganas, porque a magia cigana é uma coisa muito linda. Eu acho uma coisa belíssima, porque a gente faz magia com os elementais da natureza, com frutas, com flores. Às vezes até a gente usa pássaros na nossa magia, mas não é matando o pássaro, é libertando. Quando uma pessoa tem uma obsessão muito grande, quando ela é escrava, é prisioneira de uma dor do passado, de uma obsessão, a gente faz uma magia cigana, coloca nas mãos dela um pombo branco para que ela liberte o nome dela na patinha do pombinho. E ele vai levar tudo aquilo, o passado, ele vai levar todas as dores que aquela pessoa já viveu e ele vai ficar muito feliz, porque ele vai ganhar a liberdade, ele vai poder viver libertando aquela pessoa e se libertando também. Ele nem sabe disso, mas Nem ele sabe, mas sente. ele é um elemental sagrado, né? Para nós. As frutas, a própria terra. A terra pra gente é sagrada. Sagrada mesmo. Mas assim, eu sempre falo para as pessoas, você nunca vai possuir a terra. Se você acha que essa terra que você tem é sua, não é. Porque quando você for embora, ela vai permanecer. Você já percebeu que a única coisa que você não consegue destruir é a terra? É. Ela está sempre lá. Tá sempre lá. Se você Sim. tiver um lote, uma chácara, um sítio, ele vai estar sempre Ela ali. vai continuar Pode derrubar ali. o que tiver em cima, mas a terra vai A estar ali. terra, vai a ser terra sua. mesmo, A né? É, a terra, terra vai que ser é o sua. elemental sagrado. A terra, ela tem a fertilidade, ela tem o dom de cura da vida, ela nos recebe o nosso corpo quando a gente vai embora. E assim, a gente pensa assim, que a terra deveria ser de todos. É assim que a gente vê. Por exemplo, a minha comunidade, por exemplo, às vezes a gente fica numa terra por um tempo, que não é nossa, porque são muitas famílias ciganas ali, né? Então a gente fica naquela terra, a gente planta naquela terra, porque meu pai ensinou isso pra gente. Honrem a terra onde vocês vivem, onde vocês pisam. Plantem nela, façam ela ficar fértil, façam ela produzir para aqueles que vêm depois. Então a gente nunca pensa só na gente. Então a gente fica naquela terra, a gente planta árvores frutíferas, muitas frutas. Onde você vê que tem um monte de fruta plantada, os ciganos passaram por ali, Uhum. deixando para quem vem depois. Isso não quer dizer que eles vão permanecer ali Não. por tanto tempo. A gente nunca permanece porque nós somos viajantes. Então a gente precisa caminhar, porque É uma a vida é necessidade, assim, é a uma vida não necessidade. para. Então a gente fica por um tempo naquela terra e quando a gente acha que é o momento, são os mais velhos, geralmente são eles que decidem quando é hora de chegar e quando é hora de partir. Mas vocês, por exemplo, que têm uma residência, vocês têm um espaço físico onde, inclusive, vocês atendem Atendemos. pessoas. Vocês têm essa necessidade de sair por um período e ficar no meio Sim. da terra? Temos. Sim. A semana passada nós estávamos... Foram fazer- É uma necessidade É verdade. mesmo. É uma Não é só necessidade. coisas que vocês têm que fazer porque tem que fazer, mas porque falta o contato com uma cachoeira, falta um contato com as árvores, a floresta mesmo, com né? os Vamos dizer assim. espíritos da natureza, porque existem os espíritos da natureza. Se você é que as pessoas não observam, mas você já observou, se você entrar num lugar de mata, você entra, tá tudo em silêncio. De O ruído é repente, diferente. começa um vento ali, A natureza conversa com a natureza gente. já tá te saudando naquele momento. Então as árvores começam a balançar e vem aquele vento gostoso. E às vezes ele faz barulho, o vento. Ele tem a linguagem dele, ele tá falando com você. Aham. Então a gente sente essa necessidade de andar descalço na terra, de ficar
na barraca, aquela união, não é, com a nossa família, de comer aquela comida feita ali pelas ciganas. É o acampar, né? Nós ficamos É. sendo observados pela natureza o tempo todo. Quando você está no meio da natureza, você não percebe. A natureza está te observando. Por exemplo, eu vou contar só um detalhezinho que nós fizemos É há curioso uns dias isso. atrás. Nós fizemos o ritual, a magia das bruxas. Foi no Halloween, no dia 31, e nós fomos para a cachoeira, para as matas, para entregar aquilo que a gente fez, as morangas, a magia de prosperidade, de amor que a gente fez. E nós estávamos, eu e ela, entregando a magia nas matas, ali no meio das árvores, só nós dois ali, tá? E pensando, né? Estávamos só nós dois. De repente, quando nós terminamos de colocar, acendemos a vela, deixamos tudo bonitinho ali e tal. Vamos embora, tudo bem, vamos tirar uma foto. Tiramos uma foto. Quando, do nada, bateu asa na minha cabeça, batendo asa. Uma coruja enorme. Coruja! Tava no galho da árvore na minha cabeça, assim, saiu batendo asa, assim, passou bem em cima da magia que nós colocamos e foi embora. Ela estava do lado da gente, observando o que a gente estava fazendo. E o formato que as bruxas mais utilizam é a coruja. E o cigano Abençoando, também. Abençoando, inclusive. Abençoando. Você fez a o nosso minha? trabalho, claro. Tava lá também. Eu tenho Ela a que falou, foto. Tá, gente, mas eu você não já pedi contou? nada, Olha, tá? tem a Eu não foto, pedi viu? nada. Ela que falou, é Halloween, eu vou levar uma moranga pro meio da mata, em seu nome. Falta te mandar o vídeo aí dessa Ih, vida. olha lá, olha isso. Mas a natureza é maravilhosa. Gente, eu não tô aqui de olho direto no relógio, mas já passou. Ah, não acredito. O primeiro Não bloco acredito. inteiro. Meu Deus, como pode? E eu vou pro intervalo comercial. Eu tô conversando hoje com a Lu Midione, com o cigano Henrique. Olha só, esse primeiro bloco a gente falou todinho sobre a cultura cigana e a gente acha que não tem o que falar. E, Como olha, pode, né? Nem metade. Tem. Não falamos nada ainda. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando Sensacional. Mundial Você viu, Sam? Você com Samira Chaine. Peraí. Deixa eu ver aqui falar isso. Um pouquinho. Olha que mão linda dessa mulher. Gente, olha a unha. A unha dela. Samir, isso aqui é unha de águia, você sabe? Não, eu ia falar que é uma garra de águia. É bem grande, É uma ó, garra de águia. largona. Agora você é caçadora. Sua unha não era assim. Eu acho que não. Eu nunca tinha E percebido. dura assim também. Então agora você caça e traz a caça. Peraí. Ai, meu Deus. Tá gravando. Ah, tá gravando? É, aí é perigoso, né? Ai, meu Deus, que